Olá, aqui quem fala é o pastor Lucas Salles e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesse dia, amém? Irmãos, desde já agradeço a Deus pela tua vida, agradeço a Deus em nome de Jesus por mais um dia de vida que Ele tem nos concedido e pela oportunidade de termos fôlego de vida, entendimento e tempo para estudarmos a palavra de Deus, visto que em tantos lugares a palavra do Senhor já não é acessível, mas nós temos a alegria de ainda podermos compartilhar do nosso entendimento da palavra, das tantas maravilhas que Deus tem revelado a cada um de nós, amém? Peço desde já que você possa se inscrever no nosso canal, que você ajude a disseminar a palavra do Senhor, que você seja um agente evangelizador para outras vidas, compartilhando esse vídeo, tá? No seu grupo de WhatsApp, no seu grupo do Facebook, do Instagram, qualquer lugar em nome de Jesus em que você tiver acesso e que houverem pessoas ali que precisem ouvir a palavra do Senhor, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal para podermos aumentar cada vez mais aí os conteúdos, aumentar cada vez mais em nome de Jesus o engajamento, tá? Para que a palavra do Senhor venha a ser melhor espalhada, né? Pelos lugares aí do mundo. Irmãos, nós hoje vamos estar nos atendo a um tema do nosso estudo sobre a realidade bíblica do inferno, como temos estudado essa semana. Irmãos, nós temos visto, né, alguns temas aí já essa semana sobre a realidade bíblica do inferno, tá? Nós vimos ontem ali sobre o Sheol, né, que é o lugar de sepultura, e nós hoje vamos entrar no inferno, né, que é a tradução ali para a prisão dos anjos caídos, tá? Inferno como prisão dos anjos caídos. E o texto base a gente vai estar vendo aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1, para que possamos ter ali um contexto, tá? Porque Pedro vai trazer ali sobre os falsos ensinadores, sobre os falsos mestres, e fazendo um comparativo com a condenação dos anjos que caíram, tá? Olha só o que Pedro diz. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, como palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém? Então nós vemos aqui já, até mesmo comparando com o que nós temos estudado sobre o engano, sobre os falsos doutores, né? Os falsos teólogos, ensinadores que vêm ali trazendo e incutindo na mente da pessoa verdades que vão desafirmar o que a Bíblia determinou, o que os profetas determinaram, o que Jesus determinou, o que os apóstolos receberam de Jesus e transmitiram para a igreja através dos seus escritos, né? Então vão desafirmando certas verdades. E como você bem vê, farão comércio de nós. O que nós temos mais visto hoje, irmão, são comércio com o povo de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o juízo ele já foi lavrado há um longo tempo, ele não tarda, e a sua destruição não dorme. Todos, irmãos, terão que reconhecer a verdade, e a verdade é a palavra do Senhor. E Pedro vai comparar esses, olha, no versículo 4, com os anjos que caíram. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Amém? Então essa palavra que está aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, traduzido como inferno, ela do grego ela vai derivar da palavra tártaro, tá? E o que vem a ser ali o tártaro, né? Na cultura grega, ele é o lugar mais profundo do que o Hades. Então, enquanto o Hades está mais ligado ali com o Sheol, né? Como sepultura, como lugar dos mortos ali,
o Tártaro vai estar mais abaixo dele, é um lugar mais profundo, isso na cultura grega, tá? Porém, o apóstolo Pedro se usa dessa cultura, se usa dessa palavra, que no tempo dele estava em alta, né? Os termos gregos, para poder fazer incutir na mente da pessoa, do leitor, o real significado de onde esses anjos caídos estão e como a condenação para os falsos mestres, os falsos ensinadores, vai ser também. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor, né, por meio de Pedro, o Espírito Santo trabalhando esse tema. E o que vem a ser o Tártaro? São prisões eternas, um lugar de tormento preparado para os ímpios, né? E nesse caso, Pedro nos revela através do Espírito Santo que é nesse lugar que estão os anjos caídos, tá? Você vai ver corroborando com essa ideia aqui em Judas, eu vou abrir com você aqui, em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 6, olha o que Judas diz. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Amém? Então você vê que ele segue o mesmo contexto de Pedro. Provavelmente o autor, né, que foi Pedro ali, ele foi dando uma corroborando com a ideia de Judas, tá? Trazendo essa alusão. Então, na ideia dos judeus, que queda foi essa, tá? Então nós temos ali algumas quedas, né, que a gente pode estar analisando. Primeiro é que está em Apocalipse, né? Não me recordo aqui agora, eu vou até consultar para passar aqui a referência, tá? Correta. Nós temos ali em Apocalipse, se eu não me engano, é o 12, versículo 4, tá? Onde você vai ver ali Satanás, né? O dragão com a sua cauda levando a terça parte do céu, que são a queda dos anjos que vieram com Satanás, né? E segundo a cultura judaica, né? Você vai ter ali a queda da concupiscência. O que é a queda da concupiscência? Lá em Gênesis, né? Você vai ter, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, você vai ter um pouquinho antes, né, ali do dilúvio, da alusão ali do dilúvio, né, daquele fato que ocorreu com Moisés, né? Você vai ver em Gênesis 6, né, a partir do versículo 2, você vai ver ali realmente que os filhos dos homens, né, os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, né, se encantaram e tiveram, enfim, relações com elas e nasceram-lhe gigantes, né? Então, os judeus creem, né, de acordo com a cultura, que ele realmente, a queda dos anjos foi por meio dessa concupiscência. Os filhos de Deus, nesse texto de Gênesis, se retrata aos anjos, Benai Elohim, né? Então, esse termo filho de Deus também vai estar lá em Jó, quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, e esses filhos de Deus não é um homem, é relacionado aos Benai Elohim, que são os anjos do Senhor, tá? Então, mesmo termo de Gênesis, mesmo termo lá em Jó. Então, nos leva a entender esses dois pontos. Que queda foi essa? Sim, esses dois pontos. O que interessa da gente entender é que os anjos caíram, né? Foram destituídos do seu original e se deformaram, né? Porém, levando em conta o que a gente está analisando aqui, nós vemos aqui que estão presos em algemas eternas para o juízo. Tem demônios agindo, né? Que não estão presos em algemas eternas. Então nós vemos que, de acordo com pecados, com aquilo que foi feito, tá? Provavelmente tem um juízo. Deus lavrou um juízo para cada um deles de uma forma diferente, tá? Então, assim, o meu entendimento quanto a isso, quanto ao estudo da palavra que eu já tenho feito, né? Quanto a minha formação, é que realmente, irmão, houveram realmente a queda da concupiscência. Ali retrata, né, até mesmo em Enoque, o livro apócrifo de Enoque, que Pedro vai citar, né, Judas, né? Você vai ver realmente ali que existe uma certa ligação com o termo de Enoque, onde ele diz que os anjos, né, vieram, tiveram relações com as mulheres, com as filhas dos homens, né? E ali ensinaram artes mágicas, ensinaram realmente magias para aquelas mulheres e corromperam o coração daqueles homens da época e daquelas mulheres, né? Que foi por isso que Deus mandou o dilúvio, porque nasceram gigantes, nasceram homens deformados, né? Pessoas, né, ali realmente diferentes, né, do original que Deus tinha criado. Mas o que importa a gente saber, sendo uma ou das duas alternativas, é que os anjos caíram. E a prisão deles é
no Tártaro, como nós estamos vendo aqui, né, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, tá? Essa palavra de Tártaro que significa prisão, tá? Prisão eterna, lugar de tormento mais profundo do que o Hades. Então, que nesse dia você venha entender cada vez mais o termo. Falamos sobre o Sheol ontem, hoje nós estamos falando sobre o Tártaro como lugar de prisão dos anjos caídos, tá? Então é nesse local que estão ali armazenados, né, e presos os anjos, né, que pecaram, que se destituíram da sua forma original, do seu estado original e se corromperam, tá? Então, nesse dia, irmão, que venhamos cada vez mais fechar os nossos ouvidos contra os enganos, tá? Contra os demônios, os espíritos demoníacos que tentam a todo momento nos corromper e nos arrastar para a perdição. Que não venha encontrar em nós nenhuma ponta, irmão, de iniquidade e nenhuma brecha para que eles venham entrar e fazer a vontade deles em nossas vidas, mas que venhamos nos santificar, nos preparar para estarmos sempre com o nosso Senhor e brevemente nosso futuro será a glória de Deus. Amém? Profetizo um dia abençoado para você, de vitória, em nome do Senhor Jesus.